Boa tarde, estamos dando início ao segundo episódio do podcast do Ecologia na Rede e hoje discutiremos sobre acesso à informação confiável de qualidade e para isso entrevistaremos o professor Hilton. Primeiramente eu vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes falando de sua formação e sua área de atuação. Bom, eu gostaria de agradecer, Thaís, esse convite a conversar aqui com vocês. Eu sou um biólogo de formação com pós-graduação em psicologia, né, tanto mestrado quanto doutorado, ligado ao estudo do comportamento animal, aprendizagem, ontogenia dos comportamentos. E estou agora aqui na Universidade Federal da Bahia, já tem quase 10 anos, onde eu estou envolvido tanto com as disciplinas de graduação quanto disciplinas de pós-graduação em 2 programas de pós-graduação. E estou ligado a vários projetos. O principal deles no momento é o do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, sediado aqui na UFBA, né? E que envolve estudos inter e transdisciplinares em ecologia e evolução. Então, hoje em dia a gente sabe que a gente tem uma facilidade de ter acesso à informação e tem muita informação disponível na internet. Tem muita gente produzindo coisas, publicando coisas na internet. E para um pesquisador é muito importante que a gente tenha acesso a essa informação e a gente acesse informações publicadas de pesquisadores da própria área. Então, de que forma a gente pode filtrar essas informações, acessando informações confiáveis e qualificar para desenvolver uma pesquisa? Essa é uma pergunta fundamental, né? Realmente a gente está com uma sobrecarga de informação muito grande. Uhum. E você conseguir navegar nesse mundo virtual aí de publicações é um atributo fundamental de qualquer pesquisador hoje em dia. Na minha época a gente aprendia isso na prática, né? E de que maneira que isso evoluiu muito de um tempo para cá. Então, por exemplo, a gente ia atrás de livros onde eram publicados os resumos dos principais artigos. Então você tinha na biblioteca, saiu o livro desse mês que resume todos os resumos de todas as publicações. Então a busca era uma parte muito longa do trabalho de um pesquisador. E hoje em dia isso tudo está lá em algumas bases de dados gigantescas que a gente vai atrás dela. Como é que a gente filtra isso? E aí isso é a palavra fundamental hoje em dia, né? Sendo um pesquisador que está especializado numa determinada área, a gente já tem um conhecimento direto de quais são as boas revistas dessa área. Porque você tem uma prática de leitura dessas revistas, você acompanha, você frequenta congressos onde as pessoas estão justamente se comunicando através dessas publicações. Então, a primeira coisa é que a gente tem uma boa noção de quais são as boas revistas da área. Você sabe isso não só pela sua experiência, quanto também pelos fatores de impacto que as revistas têm. Então, esses fatores vão indicar o quanto que essas revistas estão sendo lidas pela comunidade, né? Então isso é um filtro bastante importante. Um outro filtro que a gente pode utilizar também tem a ver com o número de citações que os artigos apresentam. Então isso é um filtro que é uma faca de 2 gumes, né? Porque pelo lado positivo, né, de fato, assim, ao pegar artigos que são muito citados, você está pegando artigos que tiveram também impacto e que, portanto, você não está lidando com informações, você está necessariamente lidando com informações que são relevantes para a comunidade naquele momento, porque elas estão sendo muito citadas. Por outro lado, é claro que a comunidade de cientistas também é uma comunidade, uma rede social. Existem até redes sociais acadêmicas, né? Onde os cientistas têm contatos uns com os outros, né? Como se fosse uma espécie de um Facebook para cientistas, né? E da mesma forma que o sucesso de um artigo de citações pode ter a ver com a conectividade desse cientista, né? E a ciência hoje em dia cada vez mais é conexão, porque os cientistas são cada vez mais especialistas em pequenas coisas, né? E aí, portanto, uma grande publicação requer muita conexão. Então essas coisas andam juntas, na verdade, né? Eu diria assim, para sintetizar a resposta, você procurar as boas revistas
e os artigos que também, tanto as revistas quanto os artigos que estão tendo impacto. Isso é uma das maneiras fundamentais. Tem maneiras assim, e aí isso é para achar os artigos que você acha mais relevantes. Depois você vai ter que ler esses artigos, né? E aí, ao ler os artigos é que vem o trabalho mais de formiguinha do cientista. Então, quando que eu vou citar um artigo? Eu vou citar um artigo a partir do momento em que a argumentação desse cientista, eu não encontro falhas nela, a argumentação na introdução, na discussão. Essa argumentação não pode conter falácias, não pode conter argumentos de autoridade. Então, esse tipo de análise que o cientista faz, aí isso já é uma análise que não são as redes, né? Não é o número de citações e nem o impacto da revista, não é fruto de uma rede de cientistas se citando mutuamente, se influenciando mutuamente, mas é o trabalho do cientista decidindo se ele vai citar aquilo que ele está lendo, né? Então, a primeira questão é, a argumentação está fechadinha? Isso a gente faz quando a gente é referir de artigos, né? A gente revisa artigos para as revistas, dizendo para as revistas se aqueles artigos merecem ser publicados ou não. Mas isso a gente faz também quando a gente lê um artigo já publicado e se a gente quer saber se a gente vai citar esse artigo ou não. O trabalho é mais ou menos o mesmo, né? Então, quando a gente está lendo esse artigo, a gente vai olhar a argumentação, vai olhar a metodologia. Então, a análise estatística é apropriada, o tamanho amostral é adequado, o desenho experimental é correto, tem controle para as variáveis de confusão, ou um controle estatístico, ou um controle experimental dessas variáveis, né? Os controles das variáveis de interesse foram também todos realizados. Então, isso é uma questão de olhar lá agora a parte metodológica, né? Muita gente vai direto ler o artigo no método, e quando você vai ler uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado, muita gente vai direto no método, porque se achar erro no método, cai tudo, né? Então, o método é uma coisa central, né? Assim, e ciência dá muita relevância para a questão do método, né? Então, essa análise da metodologia é super fundamental, né? E uma outra coisa, eu não sei se eu estou respondendo mais coisas do que deveria, né? Mas de qualquer maneira, uma outra coisa que a gente faz muito é procurar revisões. Então, quando você tem muita informação numa área, certamente deve ter alguém que sintetizou essas informações. E aí as revisões têm um papel fundamental, assim, elas, primeiro porque elas já juntam todos os resultados que são contraditórios entre si e tenta sintetizar isso. A realidade é complexa, né? Então ela vai ter, muitas vezes ela não está de acordo com apenas uma teoria, né? Ou com uma única hipótese. Então as revisões elas vão sintetizar o conjunto de respostas que já foi dada na literatura para questões semelhantes. E a importância delas é que você abre espaço para o contraditório, e quando você está sintetizando essas informações, pequenos erros que tenham ocorrido numa ou noutra publicação vão ser meio que diluídos num conjunto de uma revisão grande que juntou informações de muitas regiões do globo, de muitos cientistas e muitas épocas distintas, inclusive, né? Então, as revisões são, quando você tem uma revisão publicada numa revista de impacto, ela é a porta de entrada para uma área. Você começa ali, né? Porque isso te dá uma espécie de um porto seguro a partir do qual começar a explorar as áreas corretas. É algo até que facilita você achar a informação confiável, então. Exatamente. Na verdade, assim, quando você não tem a revisão, é você que está fazendo a revisão. Né? Você tem que fazer esse trabalho de ir atrás de múltiplas informações, porque o cientista ele é justamente aquela pessoa que tem uma mente aberta, né? Então, ele não está buscando informações que estão de acordo com o seu pensamento, ele está buscando informações sobre um determinado tema. E se ele encontra informações contraditórias, isso é uma alegria para o cientista, né? Assim, no sentido de que, puxa, primeiro
tem uma coisa para eu explorar aí, né? Tem informações contraditórias. Segundo, puxa vida, o mundo está realmente mais complexo do que nós estamos concebendo. Então tem um trabalho aí a ser feito de pensar numa teoria que englobe esse conjunto de informações contraditórias, né? Então tem várias maneiras de tentar filtrar isso, né? Então, no caso, é feita uma avaliação completa de toda a informação que tem no artigo. Por exemplo, o lugar que foi publicado, qual é o autor, se o autor é um autor de relevância, método, a forma como está construído o artigo, tudo isso é avaliado, então. A avaliação ela tem etapas distintas, né? Numa primeira etapa é uma espécie de uma filtragem geral do conjunto de publicações da área, em que a gente vai ler basicamente se os títulos dos trabalhos são de acordo com aquilo que você está buscando. Você acha 3.000 artigos, e aí então você vai lá e lê os títulos, né? Aí você joga fora, nisso você já joga fora porque os mecanismos de busca vão te trazer coisas que não têm relevância para o seu interesse real, né? Aí você vai ler os resumos dos artigos que continuaram, né, no seu interesse. Lendo os resumos, você vai jogar fora mais metade dos artigos, que você vai perceber que eles não eram exatamente aquilo, ou eles não trazem as informações que você precisa sobre aquele tema, né? E aí você vai, então, finalmente sobrou um conjunto de artigos. Isso é fazer uma revisão, isso é o processo de revisão que eu estou falando. Sobra um conjunto de artigos que esse sim você vai ler inteiro e aí tomar aqueles cuidados todos de avaliar cada artigo a artigo, se a argumentação é adequada e se a metodologia é adequada. Sim. E existe alguma chance de acontecer algum erro? Sempre, né? Os cientistas são bastante humanos, né? Então há essa possibilidade de de ocorrerem erros. Eu já tive colegas que, prestes a defender o doutorado, descobriram que a pergunta que eles tinham feito já tinha sido publicada, e já tinha sido publicada há um bom tempo atrás, 5 anos atrás, alguma coisa assim. Ou seja, essas buscas bibliográficas que a gente faz nem sempre são perfeitas, encontram tudo. Seja porque às vezes os mecanismos de busca não são tão abrangentes, ou às vezes porque você não é tão metódico na sua busca e termina por perder partes da literatura que já estava disponível, né? Então os cientistas são claramente falíveis, isso não há dúvida, né? Então até cientistas experientes também são passíveis de erro. Então como é que um aluno de biologia, um aluno que quer se tornar um cientista, pode aprender a reduzir essa falha, então? Isso é uma questão difícil, assim. Eu ofereço disciplinas que têm esse objetivo, né? Então eu ofereci muitos anos e agora não tenho oferecido mais, mas há disciplinas com esse objetivo. E eu acho que o saldo, assim, essas disciplinas a gente vê aqui no curso de Ciências Biológicas da UFBA. Eu não vejo essas disciplinas em outros cursos de Ciências Biológicas. São disciplinas que ensinam os alunos a formular perguntas, que ensinam os alunos a ir atrás da literatura para ver se essa pergunta que ele formulou já não foi respondida, que ensinam os alunos a buscar serem criativos, né, nessa formulação de perguntas, né? Então, essa espécie dessa institucionalização de como se pensa cientificamente é muito importante. Agora, também não é nada fácil, né? Assim, como você mesma disse, até cientistas... imagine o seguinte, né? Quanto maior a sua experiência, vai diminuindo a probabilidade de você cometer aqueles mesmos erros, é claro, né? Porque você já cometeu esses erros quando você era um estudante de graduação, talvez você não cometa mais quando você estiver no mestrado, e no doutorado menos ainda, e assim por diante, né? Então, experiência é o que guia, de fato, a redução de erros, né? Agora, se a gente consegue institucionalizar essa experiência que o cientista adquire no final da sua carreira e passar isso na forma de uma disciplina, isso acelera o processo dos alunos de graduação de conseguir filtrar esse conjunto de informações e de cometer menos desses tipos de erros, né? Quais são as dificuldades que você encontra para ensinar os alunos a formularem perguntas?
Olha, assim, tem coisas que são difíceis de se ensinar, né? Então, a mais difícil, eu acho, é de como argumentar logicamente, né? Eu acho que a gente não tem... Então, isso são habilidades que a gente precisa na introdução e na discussão de artigos, né? De um modo geral. E isso não é uma coisa que a gente tenha formação para ensinar aos alunos. Então, como construir um argumento de maneira lógica, como evitar falácias que são usuais, né? Não cair nessas falácias. Isso é um tipo de conhecimento que é o que eu acho mais difícil de passar para o aluno, né? De um modo geral, a forma que eu vejo de tentar resolver isso, né, é mostrar argumentos, né? Então, mostrar resumos de projetos, né, que os próprios alunos de anos anteriores tenham feito, por exemplo, né? Mostrar resumos bons ao lado de resumos que não são bons, né? Sem os nomes dos alunos, né? Não é uma coisa pessoal, né? Mas assim, como exemplos para usar esses resumos para que os alunos percebam diferenças gritantes entre o que seria adequado e o que não seria adequado. E fazer brincadeiras com isso, né? Então você desconstruir, uma das coisas que a gente fazia era pegar esses resumos e cortar em pedaços, né? As frases. Algo como o que seria a frase introdutória de um resumo, o que seria uma frase que diria o objetivo, o que seria de método, o que seria de análise, o que seria... Todas as etapas de um resumo, né? E embaralha isso e dá para o aluno e faz ele montar de novo as frases todas numa ordem que ele acha adequada. Você percebe que os alunos fazem isso de formas as mais variadas. E eles vão percebendo que na hora que você lê depois o resultado desses embaralhamentos que os alunos corrigiram, você vê que eles vão melhorando, assim, eles vão levando o dos outros e vão percebendo que alguns são melhores do que outros, né? Então eu acho que essa prática com o que é um argumento, o que é uma sequência lógica de frases, né? É o que eu acho que talvez funcione melhor, né? Então é muito importante mesmo que o aluno passe por essa disciplina para poder aprender a formular uma pesquisa, né? Eu acho que eu sou até suspeito para falar sobre isso, mas de qualquer forma, é claro que eu acho que essa disciplina tem um papel fundamental numa coisa básica que os alunos... Porque a gente fica achando que ciência é método e ensina os métodos, né? Ciência é método, mas não é só método, né? Depois que você destrinchou o seu método e conseguiu os seus resultados, você vai ter que discutir isso, né? E como é que você discute isso se você não tem um encadeamento lógico dos argumentos, né? Como é que você apresenta a sua introdução sem esse encadeamento lógico? Como é que você localiza uma pergunta adequada sem ter formas rápidas de filtrar o que já existe na literatura e o que não existe? Então isso tudo acho que o aluno precisa ter esse instrumental já na graduação, porque isso serve para a vida dele, né? E diminui esses erros. Eu acho fundamental, sim. E considerando a orientação, porque, por exemplo, tem aluno que não necessariamente pegou a disciplina. Aí o aluno que está na orientação, de que forma que ele pode aprender, assim, no dia a dia, assim, para formular uma pesquisa? Nessa relação mais pessoal que a gente tem com os alunos que frequentam os nossos laboratórios, isso é muito mais fácil, né? No sentido de que numa sala de aula você está lá lidando com 30, 40 alunos, né? Numa relação pessoal é tudo muito mais direto. E aí então vou mostrar como é que são os mecanismos de busca, ou como é que você escolhe os melhores artigos, isso tudo, se a gente conversando na frente de um computador, né? Isso passa. E tem uma outra coisa que eu acho que talvez seja até mais interessante: quando você tem um laboratório montado,
e com pós-doutorando, doutorando, mestrando, iniciação científica, todo mundo ali trabalhando, forma-se uma espécie de uma rede de colaboração entre os alunos. Então, às vezes, o professor tem um discurso que não atinge um ou outro aluno, porque você tem uma diferença talvez de linguagem, uma diferença de compreensão, e é que nem quando você vai para âmbito escolar, não universitário mesmo, né? Existe uma coisa que Vygotsky se chamava de zona de desenvolvimento proximal, que é o aluno, ele está numa determinada fase do desenvolvimento dele e ele consegue lidar com algo um pouco além e um pouco antes dessa própria fase. Como é que você faz esse aluno ir para a fase seguinte? Às vezes o seu discurso não atinge ele, mas um aluno que está numa fase mais adiantada, o jeito que ele expõe o mesmo problema, esse aluno mais adiantado expondo o problema para o aluno iniciante às vezes entende melhor pela linguagem com a qual esse aluno avançado está utilizando, né? Então, às vezes a linguagem do professor não atinge todos os seus alunos, mas se o laboratório está funcionando como um grupo integrado e coeso, os alunos estão conversando uns com os outros, e aí esse tipo de informação se preenche ou na conversa direta comigo ou na conversa com outros componentes do grupo de trabalho, né? Então, de certa forma, na disciplina você pode ter uma base, mas vai aprender de fato mesmo no dia a dia, no laboratório. É como, assim, uma coisa é a teoria, outra é a prática. Eu sempre falo para meus alunos, vamos fazer, alunos de mestrado ou de doutorado, vou fazer meu curso de estatística, professor. Eu falei, não faça ainda. Faça quando você tiver seus dados na mão. Porque a hora que você tiver os seus dados na mão, você vai saber as perguntas para falar para o seu professor de estatística. Você vai saber qual é o tipo de análise que você precisa. Você vai usar a sua estatística, o seu curso de estatística, de fato, para analisar os seus próprios dados, e você vai perceber que você tinha muito mais coisa para perguntar para o professor do que se você estivesse passivamente assistindo uma aula de estatística, né? Então, quando você tem uma prática para desenvolver, as dúvidas surgem mais fortemente, e aí você de fato consegue compreender o problema, né? Isso é uma coisa que existe em toda a prática, esclarece, né? A prática sempre esclarece. Mesmo quando quando vai dar aula, né? Você vai dar aula sobre um tema, de repente te surgem dúvidas, e as perguntas dos alunos às vezes também são coisas que você não tinha imaginado e te faz repensar as coisas. Então, essa prática de dar aula te faz aprender também. Então, a prática sempre ilumina, né? Eu acho que a hora que a gente aprende realmente é quando a gente está numa prática concreta, né? Ali a gente firma o conhecimento. Então, em resumo, todo esse tema assim, de acesso à informação, filtrar informação, acesso à informação de confiança e tal, tudo isso tem a ver também com algo que está em relevância agora, que são as fake news. Aí eu vou pedir para você dar a sua opinião sobre o assunto. Nossa, esse assunto é tão forte, né, hoje em dia. Eu já encontrei pessoas que defendem essas notícias enganosas aí, né? Dizendo que é uma guerra cultural mesmo, e que numa guerra tudo vale, né? E eu tenho a seguinte resposta para esse tipo de pessoa que defende fake news, né? Assim, olha, eu gostaria muito que você encontrasse um médico que vai te receitar algo baseado em fake news. Porque aí você vai começar a pensar se de fato vale a pena fake news ou não. A pergunta é, você iria no consultório de um médico que se orienta pelo WhatsApp? Você iria nesse médico? Se você não vai nesse médico, então por que você se orienta pelo WhatsApp em outras circunstâncias da sua vida? Assim, eu acho que esse universo que se criou nas redes sociais,
eu não vejo nenhum mal nesse universo se ele se restringisse, por exemplo, ao papel que as conversas de botequim têm pra gente. Que é um papel de nos distrair, de nos fazer conversar sobre amenidades. Claro, vai ter um papel formativo também, as conversas vão ter esse papel também, mas a gente não, de um modo geral, você não busca informação na mesa do bar, né? A informação você busca indo para fontes que você considera mais confiáveis, né? Então, de um modo geral, eu diria que essas fake news são passageiras, porque a partir do momento em que a comunicação passa a ser algo que não é confiável, de um modo geral, a tendência das pessoas vai ser abandonar os mecanismos de comunicação. Porque se você... Isso levando em conta que a informação que você colhe é útil para a sua vida, né? Porque se foi só passar um boato para frente e isso não te afeta em nada, aí não tem consequência para você. Mas se a informação que você colhe tem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em qualquer mídia, rede social, tem consequências para a sua vida e você utiliza essa informação para guiar a sua vida, aí a sua vida vai mostrar que aquilo não está certo, quando for uma informação falsa, né? Então, e aí você vai começar a buscar informações mais embasadas e você vai precisar desses mecanismos de corroboração e de encontrar múltiplas fontes de informação e de pessoas que sintetizaram um grande conjunto de informações e deram voz para um contraditório, mas te mostra uma tendência naquele conjunto bruto de dados. E aí você vai valorizar essas coisas, que são informações que não são passageiras, mas que resumem um esforço muito grande de inspecionar a natureza, né? Não é uma observação passageira de uma pessoa, mas é uma síntese de décadas de trabalho da humanidade, né? Então, são qualidades distintas de confiabilidade que você dá para informações que são entretenimento. Então, enquanto entretenimento, eu acho que as redes sociais são maravilhosas, né? Assim, nunca a gente riu tanto com vídeos de bobagem, né? Agora, se a gente começa a levar isso a sério para decisões da nossa vida, aí eu começo a achar perigoso. E eu acho que a gente está muito novo nisso ainda e a gente está começando a querer levar a sério essas coisas. E eu acho que a humanidade vai aprender que não se deve levar a sério isso, né? Que isso é apenas entretenimento, é como você ir para o cinema, você não se informa no cinema, né? O cinema é algo que você vai para se divertir. Então, o WhatsApp é para isso, ou para você conversar com a sua mãe sobre algo, o que você vai fazer no jantar, alguma coisa assim. Então, ali é outro nível de conversa, né? Então, eu acho que isso é passageiro. Claro que é passageiro, mas é cheio de consequências enquanto durar, né? E então a gente está sofrendo as consequências, e sofrer as consequências é importante para a gente aprender. Eu acho que a gente vai aprender e daqui a alguns 10, 15 anos a gente vai olhar para esse momento de hoje e vai falar, nossa, a gente passou por maus bocados, né? Mas passou, né? Então, claro, daqui a 10 anos teremos outras mídias, né? Então a humanidade está crescendo. Então é isso, eu queria agradecer a presença do professor Hilton no nosso podcast, colaborando com o nosso projeto. Eu que agradeço, Thaís, estou sempre à disposição de vocês e da rede que vocês estão criando, que me parece uma iniciativa muito importante. E queria dizer que podem acessar nossas redes sociais, que vão estar listadas na descrição do vídeo, e até o próximo episódio.